Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo sobre o livro O Mistério da Profecia, Esperança para um Mundo em Crise. Seja muito bem-vindo, você que mais uma vez está aí na sua igreja, no seu lar, ou reunido em um pequeno grupo, ou você que de alguma forma recebeu o link para participar conosco desse estudo tão especial. E neste momento eu quero convidá-lo a ter a Bíblia aí em suas mãos, porque a Bíblia é o objeto de estudo em cada encontro nosso. E pastor Ricardo, o estudo de hoje está muito especial. Sim. Algumas pessoas assistem alguns filmes, algumas coisas, né? E fica se reportando naquela questão de voltar no tempo, né? Se fosse possível voltar no tempo, eu tenho certeza que muitas pessoas não perderiam essa oportunidade para mudar alguma coisa lá no seu passado. Os filmes ensinam isso daí, mas não tem essa possibilidade. Mas existe algo que a profecia bíblica nos ensina e que dá para consertar muitas coisas, né? Interessante, hein, pastor Flávio? Como ganhar uma nova vida. Esse é o tema que vamos analisar a partir de agora. Então, com a Bíblia aí nas suas mãos, já estamos prontos. Pastor Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, pastor Flávio. Uma boa noite para você que está aí nos assistindo nesta noite de domingo. Obrigado a você pela sua audiência. Mais uma vez, pastor, eu peço aos nossos amigos, Sim, compartilhem o link, se sim, inscrevam no nosso canal. por Este favor. vídeo ficará gravado, então você pode compartilhar com seus amigos que talvez tenham dúvida a respeito desse tema que nós vamos estudar hoje. E é um tema muito interessante, como ganhar uma nova vida. Vamos ver então, pastor Exatamente. Flávio, como é que vai Vamos funcionar, nessa. né? Então, como sempre, é nosso costume, antes de abrirmos a Bíblia, nós sempre pedimos a guia do Espírito Santo. Pastor, nos dirija nesta oração e logo em seguida já vamos dar a introdução aqui a respeito desse tema importante, né? Ainda que não seja possível voltar no tempo, mas nós podemos consertar muitas coisas na nossa vida e esse é o propósito de Deus para mim e para você a partir de agora, através desse estudo. Vamos lá. Feche os seus olhos e de maneira reverente aonde você está, vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, muito obrigado ao Senhor pela vida, a saúde, a paz e a alegria que o Senhor nos concede de nesta noite poder louvar e adorar o Teu nome. Que o Senhor abençoe cada amigo que está aí nos assistindo, que o Senhor possa abençoar as suas famílias, os seus amigos, os seus vizinhos e que nós possamos a cada dia descobrir como podemos obter essa nova vida. Que o Senhor esteja conosco, abençoe o estudo da Tua palavra, nos conceda o Seu Santo Espírito, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Ricardo, temos aqui o livro, né? Está aqui o livro, O Mistério da Profecia. Nós sempre nos recordamos aqui que o tema que a gente considera todas as noites é apenas um resumo, né, pastor Ricardo, de tudo aquilo que o livro traz num contexto mais amplo da Bíblia. Então, entre em contato conosco, tá bom? Para que você possa adquirir esta literatura e ter este conhecimento e passar esse conhecimento às outras pessoas. Pastor, existem dias que são muito importantes na nossa vida. Pelo menos 3 deles, né? Quais Sim. são? Vamos lá, né? Talvez você se pergunte, né? Já perguntaram para você quais são os dias mais importantes da sua vida? Bem, pastor Flávio, eu acredito que poderíamos dizer ou até mesmo afirmar que existem pelo menos 3 dias que são os 3 dias mais importantes da vida de qualquer ser humano. O Uhum. primeiro, obviamente, é o dia do nosso nascimento. É uma bênção, né? Um É, milagre. o dia do nosso nascimento. O segundo, e esse vai aqui, né, uma deixa para minha esposa, né, pastor Flávio, que é o dia do nosso casamento. E Olha eu me aí. lembro dessa data muito especial, dia 24 de janeiro do ano de 2016, pastor Flávio. Olha aí. 5 horas da tarde e eu estava ali no altar esperando a minha digníssima. Um dia que a gente nunca esquece, né? Um dia que a Exatamente, gente pastor. nunca esquece. E o último dia, o dia que todos nós também precisaremos passar, que é o dia da nossa morte. Então, o dia do nosso nascimento, o dia do nosso casamento e o dia da nossa morte. Mas, pastor Flávio, como que esses dias tão importantes da nossa vida, como que eles se relacionam com o tema
dessa nova vida que a gente está estudando hoje? Amigo, o tema desta noite está relacionado diretamente à experiência do batismo, ok? Então, o batismo, ele simboliza o início de um novo caminhar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero levá-lo agora a abrir a Bíblia comigo nesse primeiro texto, e você vai entender que o batismo não é uma invenção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma invenção do ser humano. O próprio Jesus, no Evangelho de João, abra sua Bíblia aí, Vamos lá, Evangelho de João, ok? No capítulo 3, no verso 5, nós temos aqui uma experiência de Cristo com um dos líderes religiosos daquela época, né? Nicodemos. E Jesus diretamente diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, essa experiência de nascer da água, né, nascer do batismo, é uma ordenança de Cristo. E o próprio Cristo diz que sem essa experiência, a experiência desta nova vida, através do batismo, nós não podemos entrar no céu, pastor Ricardo. Então veja, o batismo, ele é uma experiência extraordinária, espiritual, que nós vivenciamos com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E para a gente compreender isso melhor, existe aqui algumas analogias que a Bíblia traz. Mostre para alguns, aliás, mostre algumas delas para os nossos amigos. Que analogias são essas para a gente compreender melhor esse tema do batismo? Muito bem. É muito interessante nós analisarmos, pastor Flávio, a Bíblia, porque a Bíblia ela contém algumas analogias, ela contém parábolas, Exatamente. que elas têm justamente este objetivo de elucidar para nós um texto bíblico, Exatamente. um tema da Bíblia. E Exatamente. aí está o texto que nós estamos estudando, o tema, e eu quero levar você a analisar comigo um texto da Bíblia, que é o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 27. Então, tome a sua Bíblia aí, Vamos Gálatas, capítulo 3, Já estou verso abrindo a minha aqui. 27. E aqui, na minha versão, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, esse é um texto, pastor Flávio, que ele traz para nós algo muito importante, que o batismo, quando nós analisamos aqui, né, nós fomos batizados em Cristo e de Cristo nós fomos, então, revestidos. Uma das analogias mais famosas em relação ao batismo é a analogia do casamento. E de maneira muito especial, pastor Flávio, o casamento, ele é, de maneira simples, né? Ele é uma cerimônia de compromisso. Exatamente. Então, Ricardo, tenho um compromisso com a minha esposa, Helena, e esse compromisso ele é um selamento do nosso relacionamento. Então, de maneira perpétua, eu me revestirei dela e ela de mim. Então, nós estaremos em uma união perpétua. E a Bíblia vai dizer que até que a morte os separe. Tá vendo, meu bem? Você vai ter que me aguentar até o dia que você ou eu morremos, tá bom? Então é uma união eterna, pastor Flávio. Exatamente. É uma união eterna. Da outra maneira, nós temos um texto também de Paulo, a sua carta aos Romanos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6, o verso 3, bem no início do capítulo. E Paulo vai fazer, então, uma outra analogia ali em relação ao batismo, pastor Flávio. E Sim. essa analogia no texto diz assim: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Ou seja, Paulo está comparando a cerimônia batismal, o batismo, com a morte. Ou seja, o que acontece na morte? Na morte você deixa de viver. E é justamente isso, parece óbvio, mas é justamente isso. Você vai deixar de viver no batismo. Deixar de viver para quem, pastor Flávio? Para a velha vida. Então, a vida que você tinha antes, você deixa, você vai morrer para ela. Tudo que você praticava, tudo que você fez, vai ser sepultado e um novo ser irá nascer. Mas, pastor Flávio, quando a gente pensa na experiência
batismal, como tem uma história na Bíblia que um homem, a gente está falando, né, e nós vamos ler esse texto, que o batismo ele é muito importante para o aspecto da salvação. Mas tem um homem na Bíblia que parece-me que ele não foi batizado. Como que é essa história, pastor Flávio? Exatamente. No estudo anterior, você deve se recordar da experiência do ladrão na cruz, né? E algumas pessoas falam assim, tudo bem, pastor, o senhor leu aí um texto, né? Quem crer, né, e for batizado será salvo. Aliás, esse texto vamos ler ainda, vamos considerá-lo, né? Mas o próprio Jesus diz que quem não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. Pastor, e as pessoas que não foram batizadas? Por exemplo, o ladrão na cruz, ele não foi batizado e Jesus falou, olha, eu te digo hoje, e ali naquele momento Jesus estava dando a garantia de que ele estaria salvo, né? Amigo e amiga, veja só, nós precisamos separar aqui os contextos. Uma coisa é a pessoa ter a oportunidade de ser batizada e ela ficar jogando isso para frente. Não vou me batizar, não vou fazer esse compromisso com Jesus, não vou me revestir de Cristo, não vou me comprometer com Ele. Um dia eu farei isso. Isso é muito perigoso. Nós não devemos abusar da misericórdia de Deus. Ainda que a misericórdia de Deus seja assim amplamente, né, grandiosa, mas nós não podemos confiar em nós. A misericórdia de Deus ela está disponível. O problema é o nosso coração, né? E se a morte bater a minha porta, sem eu ter confessado os meus pecados, sem eu ter feito esse compromisso com Deus? A Bíblia deixa clara essa experiência do ladrão na cruz como um exemplo de que se a pessoa não teve a oportunidade de ser batizada e momentos antes da sua morte ela se arrependeu, né, e confessou os seus pecados, essa pessoa ela é alcançada pela misericórdia de Deus. Então, veja, amigos, não espere até o último momento. Não espere, isso é muito perigoso. E aí, pastor, nós queremos levar agora os nossos amigos a entender não só a importância, mas a forma correta que isso deve acontecer, né? Existem alguns textos que falam dessa importância e também das formas. É muito importante, né? O pastor Alejandro Bulhon, ele diz que Dimas, né? A tradição diz que esse ladrão se chamava Dimas. Sim. Ele teve duas bênçãos. A oportunidade de ser salvo e a morte. Já pensou? E de maneira analógica, o ladrão ele foi sepultado, né, pastor? Literalmente, né? Ele morreu para aquela velha vida. Exatamente. Mas, biblicamente, eu quero convidar você, amigo, a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos, capítulo 16, verso 16. Está aqui. E diz assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse é um texto, pastor Flávio, que ele é muito interessante. E ele vai trazer para nós a importância do batismo, né? E esse batismo aqui, ele traz uma conotação do conhecimento em relação ao batismo. Por exemplo, entenda-me bem, amigo que nos assiste, querida amiga, uma criança, ela tem consciência daquilo que ela acredita? É óbvio que não tem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós vamos ter cognição, segundo a ciência, a partir dos 7, 8 anos, que nós vamos começar a entender e a compreender a noção de certo e errado. Acreditar com razão naquilo que nós acreditamos. Então, desta maneira, quando eu me batizo, criança, bebê, eu não tenho estado de consciência para crer no meu batismo. Né? Então, existe aí, pastor Flávio, algo importante nessa questão que Marcos traz para nós, de que o batismo ele precisa ter consciência. Amadurecimento. Eu preciso ter amadurecimento, eu preciso racionalizar a respeito daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, no nosso país nós não casamos crianças. Inclusive, para você se casar com alguém que tem menos, né, que 18 anos de idade, precisa ali a autorização dos pais. Porque a lei entende que aquela pessoa ela não tem maturidade suficiente para tomar uma decisão tão importante como esta. E da mesma forma o batismo, pastor Flávio. Nós precisamos então ter uma consciência do que nós estamos fazendo. Exatamente. E
cognitivamente falando, né, pastor, e psicologicamente falando, as crianças, elas só vão ter esta consciência a partir, né, do 7º ou 8º ano de vida, que elas vão começar a ter essa compreensão de fazer escolhas e aceitar algumas coisas, né, para o bem, para crescimento espiritual e assim por diante, né, em muitos contextos da Bíblia. Então, amigo e amiga, você percebe aqui a importância do batismo, ok? E algumas pessoas são até religiosas, elas vão à igreja, elas são dizimistas, e talvez você seja um evangélico dedicado. Você vai à sua igreja, você frequenta os cultos, você é um fiel adorador a Deus e vive experiências assim interessantes. Só que ainda não foi batizado. Ainda não foi batizado. E olha só, a Bíblia, em Mateus capítulo 7, diz assim, eu quero que você entenda isso daqui também com muito carinho, né, pastor? Nós nunca aqui queremos ofender ninguém, queremos trazer assim uma palavra dura, mas nós precisamos ser honestos com aquilo que a Bíblia nos ensina. Que tange tá? a Bíblia, né, Exatamente. pastor? Mateus capítulo 7, verso 21 em diante diz assim, ó, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muito naquele dia, ou seja, na volta de Jesus, hão de dizer-me, né? Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, ou em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. Amigo, amiga, ir à igreja ou viver uma experiência espiritual nesta igreja sem considerar aquilo que Jesus me pede, e o batismo é uma delas, isso é perigoso, tá? Esse texto deixa claro que muitos ficarão de fora do céu porque viveram experiências espirituais e até mesmo falaram no nome de Jesus, mas não tiveram um compromisso com ele. Aqui no finalzinho do texto, diz, olha, apartai-vos de mim os que praticais iniquidade. A palavra iniquidade aqui, na língua grega, é a anomia, né? Que significa transgredir a lei de Deus, ou seja, não viver um compromisso fiel e sincero com Deus. Então, como é que eu vou vivenciar esses compromissos se eu não me entrego a esse Deus? Então, eu quero que você entenda, isso é importante você se entregar a Ele, ok? E aí nós temos um exemplo aqui, pastor, que não tem como fugir, né, desse contexto bíblico do batismo, com esse exemplo máximo que o senhor vai citar para a gente agora. Vamos lá então. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, verso 9 e 10. Marcos capítulo 1, verso 9 e 10. E aqui nós temos o exemplo máximo. Diz assim, naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. O verso 10 também. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Esse é um texto, pastor Flávio, extraordinário, porque ele vai descrever para nós o maior exemplo de Cristo, né? E quando a gente pensa, né, você pode até conjecturar, você pode argumentar, mas fato é que Jesus ele foi batizado. E se Jesus foi batizado, Jesus não tinha nenhuma vida para que ele pudesse abandonar. Exatamente. Jesus não tinha nenhum pecado que ele precisava deixar. Exatamente. No entanto, como em tudo que ele fez nessa terra, ele fez para dar a você e a mim o exemplo. Então ele se batizou para que, assim como ele, nós também sejamos batizados, pastor Flávio. Exato. Querido amigo, você percebe aí, né, em outros textos da Bíblia, e há um interessante na ocasião ali da Santa Ceia, que Jesus disse assim, porque eu vos dei o exemplo para exatamente. que assim como eu fiz, façai-vos também. Obviamente que ele era um contexto da Santa Ceia e tal, né, o contexto de amor, amar ao próximo, aceitação, mas tudo na vida de Jesus serve para o nosso exemplo. E o batismo, ele não foge a esta regra. E aí, amigos, abra a Bíblia aí conosco, Atos capítulo 8, vamos lá?
Atos capítulo 8, tem uma experiência aqui, pastor Ricardo, que eu gosto muito, que é a experiência ali de Felipe, né? E no capítulo 8, nós vamos ler o verso 36, que diz assim, 36 em diante, né? Seguia eles caminho afora, chegando a certo lugar, onde havia água. Disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O que me impede de ser batizado, né? E o verso 37, Filipe respondeu, é lícito, se crês. Olha que interessante, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele mandou o carro parar, e eles foram ali para aquele local que tinha água, para aquele rio, e Filipe batizou eunuco, pastor Ricardo. Que experiência linda, né? Se você ler aí a parte anterior do texto, você vai ver que ele tinha algumas dúvidas, e Filipe, ao longo da viagem, foi explicando acerca do evangelho, ensinando quem era Jesus. Ele disse, eu creio. Amém. E a partir desse momento que ele disse, eu creio, para então aí o carro, tem água ali, eu vou entrar nessas águas, eu vou ser mergulhado e vou fazer vou viver esta nova experiência e vou fazer este compromisso com Cristo Jesus. Eu fico imaginando, né, como que deve ter sido para Filipe batizar ali o eunuco naquele contexto, né? E, pastor, vamos ampliar ainda mais este conceito do batismo em relação à morte para a velha vida? Vamos sim, pastor. E eu quero convidar o nosso amigo, a nossa amiga aí, a Colossenses, pastor, capítulo 2, verso 12. Colossenses, capítulo 2, verso 12. Diz assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, olha que interessante, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E esse texto, pastor Flávio, ele é muito interessante, muito porque claro, ele né, tem, pastor, e direto. Ele tem duas palavrinhas ali que são uma palavra só em grego. E ali essas palavras são sepultamento e ressurreição. E é justamente isso que a palavra batismo significa. A palavra, para você que talvez já ouviu aquela expressão, né? Tá falando grego? Vou te ensinar uma palavra em grego, baptizo, que significa batismo. Muitas palavras do nosso idioma são oriundas do grego, entre elas a palavra batismo. A palavra batismo nada mais significa do que imersão completa, e por isso sepultamento e ao mesmo tempo ressurreição. Então isso é muito importante, pastor Flávio, quando nós pensamos, né, tem uma historieta, uma historinha, que conta né, de um homem que ele tinha ali um ente querido, e esse ente querido ele havia falecido, e ali eles resolveram então levar essa pessoa ao cemitério, né, para enterrar. E ali colocaram aquela pessoa, e ao invés de ter uma vala, não tinha nenhuma vala. Fizeram a cerimônia fúnebre, e ali então colocaram o caixão de um lado, e veio o coveiro e só pegou uma pá de terra e jogou em cima do caixão. Que coisa estranha. E ali o rapaz, né, a pessoa que estava ali, ela ficou extremamente frustrada, né, revoltada. E eu imagino que você também ficaria, imagina. Claro, o seu ente com querido certeza. ali, isso é uma falta de desrespeito, né? Uhum. Uma falta de respeito tremenda. Uhum. Seu ente querido falece e ali morre, e aí a pessoa, em vez de colocar ele numa cova, sepultar aquela pessoa, só joga uma pá de terra em cima e diz que está enterrado. Incoerente, que coisa, né? Viu, da pastor? mesma forma, pastor Flávio e querido amigo, é o batismo. Como que a gente poderia sepultar alguém, como nos diz ali, nos pede o apóstolo Paulo, jogando uma colher de terra, ou melhor, uma aspersão de água na cabeça da pessoa. Apenas uma borrifada, né, ali de água. E é justamente o que Romanos vai dizer para nós. Vamos lá, Romanos, capítulo 6. Quero levá-lo ao livro de Romanos, capítulo 6, verso 4. Anote esse texto aí também, Romanos, amigos. capítulo 6, verso 4, diz assim, ó: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, a confirmação do texto que nós lemos anteriormente, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, pastor. Amém. Então, de maneira extraordinária, o batismo é o sepultamento, o mergulhar e, ao mesmo tempo, também o ressuscitar
para viver o que o apóstolo Paulo está dizendo para você e para mim, para vivermos em novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou, nós também, ao levantarmos das águas, ressuscitamos. Que experiência extraordinária. E aqui está, amigo e amiga, a explicação da introdução desse tema. Eu tenho certeza que se realmente houvesse uma tecnologia para você voltar no passado para consertar algumas coisas da sua vida, você pagaria uma fortuna para isso. Mas, infelizmente, isso não é possível. Mas tem uma coisa que a Bíblia acabou de nos esclarecer e está nos esclarecendo que é possível fazer, que é apagar esta vida do passado, que é esquecer isso daí. E o batismo, ele te proporciona isso. Quando você se batiza, Jesus Cristo, ele apaga todo o seu histórico de vida. É como se formatasse, né, numa linguagem tecnológica, pastor, né? Formatasse a vida. E aí Jesus entrega uma página em branco para você reescrever a história da sua vida. Meu amigo, minha amiga, o que é que você está esperando para viver essa experiência? Do que é que você tem medo? Nós não precisamos ter medo do batismo. Nós não precisamos ter medo de iniciar essa nova experiência com Cristo. Este é o simbolismo do batismo e é esta experiência que ele proporciona para mim e para você. Agora, para uma pessoa ser batizada, pastor Ricardo, tem algumas etapas, né? E eu gostaria que o senhor considerasse pelo menos duas delas. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Okay. São Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Ok. Encontrou, hein? Vamos ler então o texto. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o verso 16 complementa: Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Quem, porém, não crer será condenado. Pastor Flávio, esse texto ele vai dizer para nós que existem aqui pelo menos duas etapas. A primeira, né, é nós recebermos esse evangelho, recebermos essa mensagem dada por Deus. E a segunda, tão importante quanto esta, é nós aceitarmos essa mensagem. Exatamente. Mas, pastor Flávio, eu acredito que não para por aí. Não. Existem mais algumas ações que nós precisamos fazer. Quais ações são essas, pastor Então, Flávio? veja, aqui estão os passos, né? Você recebe o evangelho, você recebe esse conhecimento, você é ensinado acerca da salvação e desta nova vida que Cristo está oferecendo. Você crê nesta mensagem, você aceita isso. E, obviamente, o evangelho, pastor, ele vai levar vai levar você, vai levar todos nós a entender os conceitos de vidas que nós tínhamos, a vida errada que nós vivíamos, né? Os caminhos tortuosos. Isso vai levar a gente à consciência de que aquele caminho estaria nos levando agora para a morte. Eu vou me arrepender, vou confessar os meus pecados para Cristo. Isso vai trazer esta novidade de vida em quem tanto, né, nós precisamos. Então, leia comigo Atos 2 para a gente confirmar. Porque uma coisa é eu falar, né, pastor? Uma coisa é o senhor falar e outra tem coisa que provar, né, pastor? É a Bíblia falar. Então, olha o que esse texto de Atos, vou ler apenas esse, pastor, que vai ficar muito claro aqui para os nossos amigos e amigas, né? Atos 2:38, que vai dizer assim, olha só. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, o processo de aceitação está aqui. Eu me arrepender da vida do passado, entender que aquele caminho não era bom, estava me levando, né, à morte eterna. Então, eu aceito agora os caminhos de Cristo. E a forma pública que eu tenho para demonstrar que eu aceitei essas novas verdades, este novo caminho que Cristo está me concedendo, é eu ser batizado. Ser batizado através de uma cerimônia pública. E este é o maior e mais tremendo testemunho que a gente pode, né, dar na nossa experiência cristã, né? E, pastor, nós temos muitas pessoas nos assistindo aqui, né? E como sempre, a gente dá uma olhadinha aqui no nosso celular, porque as pessoas escrevem aqui, olha só, muitos pedidos de oração, pastor. As pessoas
com algumas dúvidas, outras até complementando aqui as nossas palavras. Parabéns para você que tem interagido aqui, viu? Um forte E, abraço para e você. continue Isso aí. compartilhando, continue mandando aqui os seus pedidos de oração. Nós não estamos mencionando porque nosso tempo é curto hoje, né, pastor? No domingo, Exatamente. então os Aham. domingos de esperança a gente tem feito um programa bem curto, Uhum. mas continue mandando aqui ao final de todo o programa, nós oramos por vocês. Exatamente. Indique, compartilhe esse vídeo aí, pastor Flávio. Exatamente. Então, assim, temos muitas pessoas que estão nos assistindo, pastor Ricardo. De repente, um membro da igreja adventista que já foi batizado e que está afastado dos caminhos de Deus. De repente, um irmão evangélico que foi batizado da forma correta, mas que não conhecia essas verdades. Pastor, uma pessoa que já foi batizada nas águas, como Jesus foi batizado, se errar, se pecar, ou se não tiver o conhecimento total acerca de Cristo e da salvação, precisa ser batizado novamente? Vamos Nas ver águas. o que a Bíblia responde para a gente, pastor Vamos lá. Flávio? Vamos lá. Abra sua Bíblia conosco em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Vamos ver lá aqui. junto conosco, verso 3 e verso 4. Atos, capítulo 19, verso 3 e verso 4. Ok. Vamos lá então. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Olha a Responderam: no batismo de João. E o verso 4 vai dizer para nós o seguinte: disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que se cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Uau. Ou seja, pastor, essa é uma experiência muito interessante, Sim. porque João havia batizado algumas pessoas e ali, logo em seguida, eles não tinham um conhecimento total daquilo que elas precisavam Exatamente. compreender a respeito de Jesus. Então, quando eles tiveram acesso a esse conhecimento, vamos ver o que acontece? Vamos a Coríntios, então, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. E eles vão agora, pastor, iniciar uma nova vida, né? Sim. Que coisa interessante. 1 Vamos lá. Coríntios, capítulo 12, verso 13. Vai estar aparecendo aí para você na tela também. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um Uau. só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, se você acompanhar, logicamente, o livro de Atos é o Sim. início ali Sim. das viagens, né, de Paulo e todas Uhum. as cartas paulinas que seguem-se, né, Gálatas, Efésios, Colossenses, Coríntios, Romanos, Uhum. elas dão sequência a esse ministério. E você vai perceber que algumas dessas pessoas que foram batizadas por Paulo, elas haviam sido batizadas lá por Lá João. atrás. Exatamente. No entanto, por algum motivo, pastor Flávio, eles necessitaram ser rebatizados. E é justamente isso que a Bíblia traz para nós. Então você, querido amigo que está aí, que talvez você se afastou dos caminhos de Deus, ou talvez você foi batizado e você encontrou uma verdade maior, Uhum. você teve uma compreensão maior das Escrituras, assim como Paulo nos orienta. Também é necessário que você também seja batizado de maneira completa. Exatamente, É pastor. isso mesmo, pastor Flávio? Corretíssimo, pastor Ricardo. E olha só, amigos, a experiência do batismo, ela traz esta nova vida para mim, para você, essa nova experiência com Cristo. Mas é possível que em algum momento a gente erre, né, pastor? A gente caia. E a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, se o seu erro foi público, na verdade, nós temos que ter a coragem novamente de publicamente confessar que nós abandonamos esse estilo de vida, que nós não concordamos em continuar vivendo assim. E nós precisamos recomeçar, morrer para aquilo ali novamente, ser sepultado novamente e renascer para uma nova vida em Cristo Jesus. E a consequência natural do batismo é se unir à igreja. Nós temos aí vários textos, por exemplo, de Atos 16, verso 5, vou ler este com vocês e os outros vou apenas citar. Olha só, assim as igrejas eram fortalecidas na fé,
dia a dia aumentavam em número. Por que aumentava em número? Porque as pessoas iam ouvindo o evangelho, aceitavam esse evangelho Se e elas batizavam. eram batizadas. Então, quando você se batiza, naturalmente você se une a um corpo de crentes, a uma igreja. E é importante que você saiba disso. Agora, não pode ser qualquer igreja. Nós lemos aqui um texto anteriormente, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A base de uma igreja que você precisa ser batizado tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Você entende por que nós não gastamos o nosso tempo aqui nas nossas transmissões ou nos nossos estudos bíblicos apenas com experiências espiritualistas, pastor? Porque o mais importante é você estudar a palavra, é você entender isso daqui, ser batizado e se unir à igreja. Ah, pastor, mas as igrejas têm, a igreja tem defeitos. Amigos, ei, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Nós, seres humanos, nós somos assim, você não é perfeito, mas a cada dia nós nos entregamos a Deus e vamos melhorando na nossa experiência com Ele. Agora, pastor, nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje e nós temos um apelo para fazer aos nossos amigos e amigas, porque ficou claro aqui, o batismo tem que ser consciente, não pode ser de um bebê, não pode ser por aspersão, não pode ser, culturalmente falando, atrelado a apenas uma experiência espiritual, né, ou espiritualista, como nós já falamos nos estudos anteriores. Tem que ser uma experiência de entrega e nas águas, mergulhando nas águas, ok? Então, nós já entendemos isso. Só que agora, você precisa compreender que quando você é batizado, você se une a uma igreja, não pode ser qualquer igreja, e nós temos um apelo para fazer para você. O pastor Ricardo vai ler mais um texto, e logo em seguida, nós queremos orar por todos vocês. Você que já foi batizado, você que ainda não é batizado, e você que precisa ser batizado de novo. Amém? É isso mesmo. Amém. Então vamos lá, pastor, que texto Vamos é lá esse? então. É muito importante essa analogia bíblica que nós lemos anteriormente a respeito do casamento. E eu queria convidar você a pensar junto comigo a respeito disso. Mas antes, vamos ler o texto. Mateus capítulo 24, verso 14. Isso. Diz Aqui assim. está a base da igreja, né, pastor? Exatamente. Que você precisa se unir. Vamos lá. Nós estamos falando de uma igreja. E diz assim o texto: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Okay. Ou seja, perceba, a igreja verdadeira é a igreja que vai pregar o evangelho eterno. Exatamente. E este evangelho eterno, ele está contido na própria palavra de Deus. Exatamente. Então, você que está procurando uma igreja para se batizar, você precisa procurar a igreja que apresente este evangelho completo. Amém. Por exemplo, a Bíblia usa a analogia para o batismo do casamento. Eu vou ilustrar para você dessa maneira. Quando eu estava para me casar com a minha noiva no momento, a Helena, eu buscava características em uma esposa que fossem características que o meu pai e a minha mãe me ensinaram que seria característica de uma boa esposa. Como, por exemplo, ela precisava saber cozinhar, né? Importante, né, pastor Amém. Flávio? Precisava saber cozinhar. Na minha crença, ela precisava conhecer as doutrinas, precisava amar a Jesus, ela precisava ser uma pregadora do evangelho. É uma particularidade minha, eu tinha um sonho, né, de ser pastor desde criança, e eu, quando ouvia o pastor Alejandro Bulhão pregar, ele sempre chamava uma cantora, e eu tinha um sonho de que a moça que eu casasse, ela cantasse para... Quando eu pregasse, ela poder cantar no final. Então, eu tinha várias características que tinham para mim uma esposa ideal. E graças a Deus a encontrei. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que busca, pastor Flávio, ele encontra. Da mesma maneira, querido amigo, você que está aí nos assistindo, quando você for à Bíblia, que é quem vai dar para você as diretrizes, a Bíblia até compara a igreja verdadeira a uma mulher virtuosa. Exatamente. E aqui, quando você buscar as características desta igreja verdadeira, a Bíblia vai dar para você. E uma delas é que este evangelho completo que a Bíblia apresenta, ele é completo. E dentre essas coisas, o batismo verdadeiro, o batismo nas águas, o batismo por imersão, não por aspersão,
não um batismo inconsciente, mas um batismo completo. O batismo que Jesus se batizou, o batismo que os discípulos se batizaram e o batismo que você, que está aí nos assistindo, que ainda não é batizado, precisa também ser batizado. Amém. Está claro para você, querido amigo, está claro para você, querida amiga, este assunto? Olha aqui para mim agora. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você olhe nos meus olhos agora. Você entendeu que o batismo é uma ordenança de Jesus? É o simbolismo de morte para uma velha vida e a ressurreição para uma nova experiência? Você compreende que este assunto e esta experiência é a oportunidade que eu e você temos de apagar todo um histórico ruim e ter os nossos pecados cancelados? Hoje é a oportunidade da salvação. Jesus, ele me convida, ele te convida a colocar a vida nas mãos dele. Há quanto tempo você está vivendo e não conseguiu resolver os problemas da sua vida? Amigo, amiga, você não tem esse poder. Quantas vezes você lutou? Quantas vezes você tentou sozinho e não conseguiu? E Jesus Cristo, através desta mensagem, através desse estudo, está dizendo: olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu só quero que você se entregue a mim. Eu só quero que você se arrependa dos seus pecados. Eu quero que você confie em mim. O que você fez com o seu passado, para mim, não importa. Eu vou te entregar uma página em branco e a partir de agora você vai reescrever a história da sua vida. Eu me recuso a acreditar que você tenha medo de ser batizado. Talvez você esteja se perguntando, né, ou você esteja indagando aí consigo mesmo: pastor, eu não me batizei ainda porque eu tenho medo de não conseguir. Olha aqui para mim. Esse medo de não conseguir, eu tenho até hoje. Eu fui batizado quando era um juvenil e até hoje eu tenho medo de falhar. Esse medo não é ruim. Esse medo é até bom, porque é ele que vai fazer com que eu tenha consciência de que eu tenho que me afastar de algumas coisas e tenho que me aproximar de Deus, porque eu, por mim mesmo, eu não consigo. E aí eu vou até Jesus e Ele me dá o poder para resistir às provas, resistir às tentações que o diabo coloca todos os dias em meu caminho, e é Ele que vai me fazer vencer. Não tenha medo de se lançar nos braços do Senhor. Vai aparecer o nosso telefone aí na tela, e você que ainda não é batizado, você que não passou por esta experiência ainda, mande uma mensagem para nós, ou escreva agora aí neste chat: eu quero ser batizado. Eu quero ter a oportunidade de reparar o meu passado, esquecer tudo aquilo que de ruim eu fiz e iniciar uma nova experiência com Jesus. Mande uma mensagem para a gente, neste número aí agora, diga: eu quero ser batizado. Nós vamos lhe auxiliar. Você não está sozinho. E mesmo depois do batismo, você não estará sozinho. A Bíblia diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto não termina aí. O texto continua: e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha as coisas que estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não vai te abandonar. Ele vai continuar ao seu lado. E nós, como igreja, uma igreja séria, que prega a Bíblia, que prega as verdades da palavra de Deus, nós temos a responsabilidade solene, ao você se juntar a nós, nesta fé, nós temos a responsabilidade de continuar te auxiliando e ensinando a como andar nos caminhos de Deus. Já tomou a sua decisão? Escreve aí no chat: eu quero, eu aceito. Envie uma mensagem para nós no WhatsApp: eu quero, eu aceito. Amém? Existe alguém na sua família que ainda não é batizado? Você gostaria
de representar esta pessoa diante de Deus agora, tomando a decisão, então fique em pé aí na sua casa. Você que quer ser batizado, você que já foi batizado e precisa retornar para os caminhos de Deus, fique em pé aí neste momento. Eu quero orar por você. Vamos orar? Querido Deus, que estudo extraordinário, que oportunidade fantástica o Senhor nos concede. O batismo, Senhor Deus, é a oportunidade que todos nós estávamos buscando de esquecer uma vida do passado, de reparar uma vida, Senhor Deus, de pecados e iniciarmos um novo relacionamento com o Senhor. Visite este meu amigo, esta minha amiga que nesta hora nos assiste. O inimigo, Senhor Deus, está fazendo de tudo para que essas pessoas não sejam batizadas, porque ele sabe que no dia que isso acontecer, uma nova vida será dada a essa pessoa. Ele sabe que no dia que essa pessoa for batizada, o nome dela será escrito no livro da vida do Cordeiro. Repreenda, Senhor Deus, Satanás, repreenda os seus anjos, que eles não tenham poder sobre estas vidas, mas que neste momento teu Santo Espírito as visite. Ainda que o batismo dessas pessoas, Senhor Deus, não seja hoje, mas a decisão delas está sendo tomada hoje, agora. Visite cada uma delas e prepare-as, Pai Santo, para que numa data muito próxima elas possam ser mergulhadas nas águas, possa ser esquecida ali aquela velha vida e que elas nasçam, ressuscitem simbolicamente para uma nova vida em Cristo Jesus. Se há alguém entre nós que errou, que pecou e que precisa reparar este erro, que esta pessoa também seja batizada, Pai. Nós as colocamos em Tuas mãos e pedimos sobre elas a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Ricardo, que alegria ver tantas decisões aqui esta noite. O nome de Deus, glória a Deus, está sendo louvado, né? Mas esta série não termina, pastor. Ela continua e por isso nós esperamos você no próximo domingo. Até mais.